O Estúdio Ghibli recentemente se tornou uma grande pauta em toda a internet, tudo pela polêmica envolvendo o ChatGPT, que com sua nova função ele consegue criar artes no seu estilo em questão de segundos. E aproveitando todo esse assunto em alta, eu resolvi trazer esse vídeo, afinal as animações do Estúdio Ghibli são literalmente as minhas favoritas. E eu nunca pude trazer um vídeo de história, pois não faria nenhum sentido, mas agora que eu tenho esse novo formato aqui no canal, trazendo análises filosóficas, artísticas, a sua forma de contar história e tudo em um formato para vocês assistirem e quem sabe pegar no sono. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu gostaria de começar esse vídeo falando um pouco sobre a própria polêmica. A internet ficou bem dividida. Muitos repudiam o uso da IA para a criação das artes, principalmente a classe dos artistas, e outras pessoas que às vezes não entendem muito qual é o trabalho para essa criação, são a favor do uso da IA e veem isso como um avanço tecnológico inevitável. O maior problema de tudo isso é o roubo da identidade visual de um estúdio que usou décadas de trabalho de artistas e se consolidou com isso, e simplesmente essa propriedade intelectual foi usurpada sem ao menos ter alguma permissão. E o ChatGPT sabia muito bem o que ele estava fazendo. Talvez eles não imaginassem o quão grande isso se tornaria, chegando a ganhar 1 milhão de usuários em apenas uma hora e ultrapassar 150 milhões de usuários ativos em uma semana. E isso quer dizer que eles geraram muito valor para a empresa e, consequentemente, muito lucro também. Tudo isso roubando outros artistas. O bagulho foi tão bizarro que pelo menos 80% do meu Instagram fez uma versão de uma foto sua com essa inteligência artificial. E aqui eu quero entrar em outro tema, pois a maior parte das pessoas que eu vi criticando o uso do ChatGPT para a criação da arte fazem uma crítica moral de quem a usa. Isso para mim está completamente errado. Quero dizer que esperar que as pessoas por consciência própria parem de usar a IA, pois veem isso como algo errado, simplesmente não atinge a raiz do problema. Vamos admitir, o resultado dessas criações é muito legal. E para um usuário comum que apenas queria ver como a sua foto ficaria nesse estilo, é literalmente uma forma de entretenimento. A maior parte dessas pessoas não pagariam um artista para a criação de um desenho como esse. Elas só fazem, pois é fácil, está todo mundo fazendo e o resultado fica muito legal. Não importa o que é errado, o que é certo, se existir uma brecha onde eles consigam criar algo para gerar lucro, essas empresas de IA vão atropelar qualquer coisa que esteja na sua frente, pois afinal elas não criam nenhuma arte, mas sim são alimentadas com milhões e milhões de imagens que não foram criadas por ela. E este é o verdadeiro problema por trás de tudo isso, é a empresa, esta que deveria pagar os devidos créditos. Eu poderia até discorrer mais sobre esse assunto, mas acho o tema um pouco pesado para um vídeo que tem o objetivo de fazer vocês dormirem. De qualquer forma, deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Gostaria de ver outros pontos de vista também. Mas enfim, vamos para o assunto principal desse vídeo. A história do Estúdio Ghibli, um dos estúdios de animação mais renomados e amados do mundo, começa muito antes da sua fundação oficial em 1985. Para entender as suas raízes, precisamos entender primeiro a vida de Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Afinal, seus caminhos se cruzariam para dar vida a um estúdio que transformaria a animação para sempre. Hayao Miyazaki nasceu em 5 de janeiro de 1941, na capital Tóquio, e eram tempos turbulentos e sombrios vividos pela Segunda Guerra Mundial, e muitas influências marcantes da sua infância se tornariam temas centrais em suas obras, como o seu amor por aviões e o impacto da guerra. Seu pai era diretor de uma empresa chamada Miyazaki Airplane, que fabricava partes de aviões de combate japoneses, especialmente
somente para os famosos caças Mitsubishi A660, e isso fez com que o jovem Miyazaki crescesse cercado por máquinas voadoras, uma paixão que ele levaria para a vida inteira. Sempre que ele pudesse colocar um avião ali em suas histórias, ele com certeza faria. Fez muito, na verdade. Durante a guerra, sua família teve que se mudar várias e várias vezes, fugindo de bombardeios, o que afetou profundamente a sua visão de mundo. Em um caso particular, ele lembra de ter fugido com a sua mãe, que estava muito doente, tendo que levá-las nas costas durante um ataque aéreo. Sua mãe também seria um tema central de inspiração para ele. Ela era uma mulher culta, inteligente e que passou muito tempo acamada por causa de uma tuberculose espinhal. Mesmo assim, ela era espirituosa e tinha muitas opiniões firmes, o que inspiraria várias personagens dos filmes de Miyazaki, tanto diretamente quanto da própria figura feminina, que nas suas histórias muitas vezes são retratadas como mulheres fortes, algo que contrasta muito com a representação das mulheres em outras produções da mesma época, estas que muitas vezes eram sexualizadas, com seus corpos mais exagerados e à mostra. Nos filmes de Miyazaki isso não acontecia. E engraçado que inicialmente Miyazaki não pensava em ser animador, ele queria ser desenhista de mangá e era profundamente influenciado por artistas como Osamu Tezuka, que é o criador de Astro Boy, mas ele acabaria assistindo um filme animado chamado Panda e a Serpente Mágica Branca e ficou encantado com o poder emocional da animação. A própria personagem feminina da história acabou o comovendo profundamente. Ele acabaria se formando em ciências políticas e econômicas e em 1963 entraria para a Toei Animation, o maior estúdio de animação do Japão da época, começando como animador mais básico ali, mas rapidamente chamaria atenção por seu talento, criatividade e dedicação. Ele era conhecido por fazer storyboards inteiros mesmo quando não era sua função, e foi lá na Toei que ele acabaria conhecendo Isao Takahata, com quem formaria uma das duplas criativas mais importantes da história da animação. Este que era 6 anos mais velho que o Miyazaki, vindo de um meio mais acadêmico. Formado em literatura francesa pela prestigiada Universidade de Tóquio, ele foi profundamente influenciado pelo neorrealismo italiano, e diferente do Miyazaki, ele nunca aprendeu a desenhar, porém se destacou como diretor. Afinal, ele tinha uma visão artística única, entrando na Toei com o objetivo de revolucionar a animação japonesa, tratando-a como uma forma de arte mais séria, não apenas um entretenimento infantil. Seu primeiro grande trabalho foi justamente com Miyazaki, no filme Horus, o Príncipe do Sol. A obra era ambiciosa, com uma forte carga social e política, porém não foi um sucesso de bilheteria, o que quase enterrou a carreira de ambos. Mas apesar disso, a parceria entre os dois continuou em outras produções, trabalhando em outros estúdios, em projetos como Eiji, a Menina dos Alpes e também Marco, obras que já tinham um pouco das inspirações que se tornariam o Estúdio Ghibli, como a atenção à natureza, a emoção humana realista e esse estilo visual único. Mas o que realmente mudaria o rumo das suas vidas seria quando Miyazaki criasse Náusea do Vale do Vento. E isso começa em 82, quando Miyazaki é convidado pela revista Animage para criar um mangá original. A ideia era que ele fizesse apenas uma pequena história de fantasia, mas é claro que ele queria mais, aceitando com apenas uma condição: total liberdade criativa. E assim nasceria Náusea, publicado mensalmente, com Miyazaki desenhando tudo sozinho. A história era mais complexa, cheia de elementos políticos, ecológicos e até mesmo religiosos. E a recepção do mangá foi excelente, tanto que a editora Tacoma Shoten, que é a dona da Animage, se interessou em transformar aquela obra em um filme, e o Miyazaki aceitou dirigir a animação com outra condição, de que o produtor tinha que ser o Isao Takahata, seu parceiro de longa data. O estúdio responsável pela animação então foi o Topcraft, que havia trabalhado com animações terceirizadas para o ocidente. A produção teve um orçamento modesto para a época e também um cronograma apertado. Apesar disso, o filme acabou surpreendendo, sendo lançado em março de 1984 e tendo um sucesso bem satisfatório. E ele seria um filme já com a cara do que se tornaria o Estúdio Ghibli. O mundo de Náusea se passa
passa 1000 anos no futuro, após o colapso da civilização humana e um apocalipse conhecido como 7 Dias de Fogo. Esse evento deixou o planeta devastado, coberto por florestas tóxicas chamadas Fukai, que abrigam insetos gigantes como os temidos Omu. Nesse cenário hostil, a humanidade sobrevive em pequenos reinos que vivem em constante conflito. Uma das poucas terras pacíficas é o Vale do Vento, governado por um rei sábio e sua filha, a princesa Náusea. Ela é uma jovem corajosa, curiosa e empática, que tem um dom muito raro: conseguir se comunicar com as criaturas da Fukai, principalmente os Omu. Ela acredita que a floresta não é inimiga, mas parte de um ciclo natural de purificação do planeta, um processo que a humanidade ainda não compreende. E aqui a gente já pode ver um dos temas principais que seria muito abordado nos filmes, que é a questão da luta da natureza contra a devastação criada pela humanidade. Então a paz do Vale é ameaçada quando o Império Militarista invade a região. O comandante Kushana, uma guerreira implacável, quer reviver uma arma biotecnológica dos tempos antigos, um suposto deus guerreiro, uma criatura gigante que causou o apocalipse. Ela acredita que apenas através da força será possível vencer os perigos da Fukai. E aqui a gente vê um segundo tema extremamente abordado nos filmes do estúdio, que é os impactos da guerra, o uso da força, de armas altamente destrutivas que prometem trazer algum tipo de mudança para o mundo, mas a única coisa que ela verdadeiramente traz é mais destruição. Náusea então tenta impedir essa destruição total, mesmo diante de diversas tragédias pessoais. Ao longo do filme, ela luta não apenas com armas, mas também com compaixão, coragem e busca por entendimento. E assim ela descobre o que já suspeitava: floresta tóxica não está matando o planeta, mas sim o limpando. Afinal, a Fukai absorve a poluição acumulada pela civilização antiga e por isso ela acabou se tornando tóxica. Sendo assim, o seu verdadeiro papel é restaurar o equilíbrio ecológico do planeta. E vamos lembrar aqui que é 1984, quando o filme estreou. Personagens femininas fortes ainda eram raridade, especialmente em papéis protagonistas em grandes animações. E o Miyazaki começou a quebrar esse paradigma com Náusea. Protagonistas femininas, vilãs femininas. Essas personagens são envoltas de muita complexidade e tudo isso é visivelmente feito da forma mais natural possível. Não era para conquistar um público e fazer dinheiro, era porque ele realmente via as mulheres dessa forma. Ele constrói isso de uma forma tão fascinante que nem mesmo na época, um Japão extremamente conservador, as pessoas nem ligavam para isso. Não saíam chamando ele de lacrador ou coisa do tipo. A sua genialidade e naturalidade para criar essas personagens femininas, que são um ponto central em diversas de suas histórias, nasce nesse primeiro filme. Pode não parecer, mas Náusea é um projeto extremamente especial para o Miyazaki, pois, como eu já disse, ela nasce como um mangá, se transforma em uma adaptação em um filme, só que o quadrinho continuaria sendo feito até 1994. O próprio Miyazaki escreveu e desenhou todos os capítulos, acabando investindo 12 anos nessa obra, tornando-se uma criação extremamente profunda e filosófica. E a arte dela é riquíssima, os cenários detalhados, expressões humanas intensas e um mundo fantasioso que a gente consegue sentir. Ele é grandioso, mítico, e no mangá a história se aprofunda muito além do filme, expandindo os conflitos políticos, religiosos e filosóficos. A Náusea viaja por diferentes territórios, conhecendo o Império Dorok, onde enfrenta fanatismo religioso, experimentos genéticos bizarros. Descobrimos também que os humanos atuais são uma espécie de recriação dos humanos antigos, resultado de engenharia genética feita por uma civilização anterior. E também aparecem criaturas chamadas guerreiros de porcelana, seres superpoderosos criados como armas de destruição. Um deles, Oma, é despertado e se liga a Náusea como um filho, o que gera uma relação comovente e também trágica. No final do mangá, Náusea descobre a existência de uma entidade biotecnológica chamada Célula de Purificação, um sistema automatizado que controla o ciclo de destruição e renascimento do mundo, com o objetivo
objetivo de recriar a humanidade perfeita quando o planeta estiver purificado. Ela também descobre que existe um livro da vida humana, onde está registrada a forma ideal da nova humanidade que deve surgir no futuro. E assim a protagonista é posta diante de uma escolha messiânica: continuar esse ciclo artificial de destruição e renascimento ou quebrar o sistema, aceitar a imperfeição da humanidade atual e deixar que ela siga seu próprio caminho, mesmo com os seus erros. E por fim, ela decide destruir a base do sistema que mantinha a Terra em controle, permitindo que a humanidade atual viva com liberdade, mas também com a incerteza. E esse final é extremamente marcante, pois ela traz um dos elementos essenciais das obras do Miyazaki, pois não importa se é uma história sobre o mundo fantasioso ou sobre o cotidiano de uma pessoa no mundo completamente normal, se é uma história fofa ou se é uma história mais séria, o ponto central das histórias do Miyazaki sempre vão reforçar a humanidade, sobre como mesmo com os nossos erros, acertos, nós continuamos sendo humanos. E o final de Nausicaa é exatamente isso. Ela recusa ter o papel de uma deusa, de poder controlar o destino da humanidade, pois ela sabe que o verdadeiro valor da vida está na liberdade de podermos ser humanos. E a última frase do mangá exemplifica muito isso. Nós precisamos continuar vivendo. É o contraponto, a dualidade da visão de mundo de Miyazaki, retratando esse mundo saturado de violência, cinismo e controle. Ele nos lembra que a verdadeira revolução vem da compaixão e da nossa união como seres humanos. E mesmo esse não sendo um filme oficial do estúdio Ghibli, ele é basicamente considerado como um. Afinal, ele foi composto pelo Miyazaki, o Takahata e também o Toshio Suzuki, que fazia parte da editora Takuma Shoten, trabalhando nesse filme, sendo peça fundamental também para a criação do estúdio Ghibli, servindo como o mediador entre o Miyazaki e o Takahata. Afinal, eles eram gênios criativos que só entre os dois poderiam não dar muito certo, afinal eles tinham temperamentos muito diferentes, e o Suzuki servia como uma cola para eles. E assim, em 15 de junho de 1985, com o apoio financeiro da editora Takuma Shoten, o estúdio Ghibli é finalmente fundado, com Hayao Miyazaki sendo diretor e roteirista, Isao Takahata sendo diretor e produtor criativo e o Toshio Suzuki sendo produtor e estrategista editorial. O nome Ghibli vem do apelido dado aos aviões italianos usados no deserto do Saara durante a Segunda Guerra Mundial. A palavra deriva do árabe e significa vento quente do deserto. E claro que isso veio do Miyazaki, apaixonado por aviação, escolheu o nome com a ideia de que o estúdio seria como um vento quente soprando nova vida na indústria de animação japonesa. E existe também a questão da pronúncia. O próprio Miyazaki pronuncia Ghibli, que é o mais normal para falar em japonês, só que a palavra original em italiano se pronuncia Ghibli. E eu escolhi falar Ghibli porque é o jeito que eu sempre falei, mas vocês vão ver essas variações e não tem certo ou errado. E aí chegamos ao primeiro filme oficial do estúdio, Laputa, o Castelo no Céu. Uma história que o Miyazaki já vinha construído há um tempo, sendo muito inspirada por aventuras clássicas. Ele queria criar um mundo repleto de cidades flutuantes, civilizações perdidas, piratas voadores, tecnologia e steampunk. E o que mais se destacaria para influenciar futuras obras, as crianças sendo protagonistas corajosas. O filme acompanha Shita, uma garota que carrega um colar misterioso, e Patsu, um garoto órfão que trabalhava como assistente em uma mina. Ele é sonhador, corajoso e determinado. O seu pai, já falecido, era um piloto que afirmou ter visto Laputa com seus próprios olhos. Só que, claro, ninguém acreditou nele, que é uma antiga e esquecida civilização tecnológica. A Shita está sendo perseguida por agentes do governo militar, liderados pelo frio e calculista Coronel Muska, e também por uma gangue de piratas voadores, liderados pela divertida e carismática Mamãe Dola. E nessa fuga ela acaba se encontrando com o Patsu, e assim eles viveriam juntos aventuras épicas pelo céu. Nisso eles acabam desvendando o segredo por trás do colar de Shita. Trata-se de uma pedra volúcita, uma fonte de energia vinda da própria Laputa, capaz de gerar levitação
inovação e tecnologia avançada, pois Cheetah, na verdade, descende da linhagem real de Laputa e por isso possui a chave para encontrar e ativar o castelo voador. Com a ajuda dos piratas e fugindo das garras de Muska, eles voam pelos céus até finalmente encontrar Laputa, escondida nas nuvens, protegida por uma floresta aérea, tendo ruínas misteriosas e robôs sentinelas silenciosos. Então Muska revela ser também descendente da realeza laputiana e pretende reviver a glória da cidade como uma arma de dominação global. E nesse personagem nós temos um ponto um pouco fora da curva para os vilões do estúdio Ghibli. Afinal, seria muito difícil a gente ver em algum dos seus filmes um bem e um mal definitivo, completamente opostos, preto no branco. Isso não existe. Os personagens que causam as tensões e os conflitos contra os protagonistas normalmente não são completamente do mal. Eles muitas vezes têm as suas motivações e seus motivos para agir desse jeito, de uma forma mais complexa. Só que aqui Muska acaba sendo um vilão que realmente o seu objetivo principal é conquistar poder e mais poder para conseguir assim dominar a Terra. Uma fórmula de vilão muito mais comum e já conhecida, não tendo muito mais profundidade além disso. Ele acaba ativando os sistemas de guerra de Laputa e começa a destruir bases militares na Terra, mostrando para eles o seu poder. Patsu e Cheetah tentam impedi-lo e no momento mais crítico ela se lembra de um antigo feitiço da destruição, que foi passado de geração em geração. Então, ao pronunciar a palavra sagrada junto de Patsu, eles ativam o mecanismo de autodestruição da cidade, destruindo a parte inferior onde estava a seção militarizada e liberando a parte superior com a natureza e os robôs. E agora a cidade poderia flutuar pacificamente nos céus, longe da ganância de outros humanos. Muska acaba morrendo, consumindo por seu desejo de poder, e Patsu e Cheetah conseguem escapar com vida a bordo do dirigível dos piratas. Afinal, esses acabam se tornando aliados no meio do caminho. E o que mais se destaca nesse filme com certeza é a ação e a aventura, tendo muitas cenas de guerra e de conflitos. Outra coisa muito marcante do Miyazaki, que seria esse contraste de contar uma história onde a mensagem principal seria o pacifismo, e a gente pode ver isso nos próprios protagonistas, que nunca usam de violência direta contra qualquer outro personagem. A maior parte do tempo estão fugindo do conflito, só que ao mesmo tempo estão tentando resolvê-lo, trazendo uma mensagem realista sobre o que realmente é o pacifismo. Essa luta dos personagens não apenas de uma maneira abstrata, abraçando árvores achando que isso vai mudar alguma coisa no mundo. Os protagonistas enfrentam a raiz do problema da violência, se recusando em maior parte do tempo de participar desta, mas em certos momentos isso é inevitável, como quando Cheetah precisa escapar do Muska e acaba o acertando com uma garrafa de vidro, ou então quando ela usa o próprio feitiço de destruição, uma destruição necessária para conseguir fazer com que a outra destruição parasse. E a mensagem é essa: as guerras só trazem sofrimento, principalmente para as pessoas que não têm nada a ver com a ambição de quem está no poder. E o ápice dessa mensagem seria muito bem abordada no próximo lançamento do estúdio. Sim, meus amigos, eu estou falando de Túmulo dos Vagalumes, um dos filmes mais tristes e difíceis de assistir. Eu confesso que por muito tempo eu me recusei a assisti-lo, só que recentemente eu fiquei doente e decidi assistir todos os filmes que eu ainda não tinha assistido do estúdio, e realmente por fim eu concluí que eu não precisava ter assistido esse filme. Mas vamos falar um pouco mais sobre o seu lançamento, que foi muito curioso. O estúdio Ghibli ainda era jovem e o mercado japonês de animação para cinema não era tão receptivo a filmes originais que não fossem franquias já populares. Então a Takuma Shoten, que ainda financiava o estúdio Ghibli, propôs um lançamento duplo com duas produções que estavam sendo desenvolvidas quase que simultaneamente: O Túmulo dos Vagalumes, dirigido por Takahata, e Meu Amigo Totoro, dirigido por Hayao Miyazaki. Dois filmes completamente opostos. Meu Amigo Totoro seria um marco para a história do estúdio, depois de dois filmes do Miyazaki, cujo tema principal seria a guerra. Ele por fim decide fazer uma história bem mais infantil, que teria o
foco nessa fantasia de criaturas mais fofinhas e uma história muito mais leve, o que acabaria dando muito certo, pois esses personagens fofinhos acabaria sendo um sucesso de comercialização de merchandising. O Totoro, inclusive, se tornando o próprio símbolo do Estúdio Ghibli. E do outro lado temos O Túmulo dos Vagalumes, que é basicamente um soco no estômago, uma história baseada em uma experiência real de Akio Kunosaka, onde dois irmãos pequenos tentam sobreviver no Japão nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Eles perdem sua mãe em um bombardeio e ficam abandonados pela sociedade. É um retrato cru, realista e devastador da infância destruída pela guerra. Não há fantasias e nem finais felizes. É um filme sobre perda, fome, descaso social, orgulho e tragédia. O objetivo do Takahata era com que o público sentisse a guerra, não como algo heróico e épico, mas como ela verdadeiramente era, algo profundamente humano e injusto. As cenas são muitas vezes explícitas, como quando Seita vê sua mãe depois do bombardeio. Ela está completamente enfaixada e irreconhecível. O filme quase não tem trilha sonora. Poderia muitas vezes ter ali uma musiquinha mais triste, mas a forma com que ele comunica com o próprio silêncio é simplesmente genial. E a mensagem anti-guerra é ainda mais enfatizada quando não temos nenhum final feliz. Depois de viver todos os sofrimentos, perder a sua irmãzinha, o Seita acaba morrendo abandonado em público no meio do descaso. A sua felicidade, por fim, é reencontrar a sua irmã no mundo espiritual. E com certeza esse é o filme com uma carga emocional mais pesada do Estúdio Ghibli. E a estratégia que eles tiveram na época foi de literalmente lançá-lo junto com Meu Amigo Totoro. Uma sessão de cinema dupla. Os dois filmes lançados no mesmo dia. Um pacote duplo para assisti-los. Totoro era considerado leve demais e poderia não atrair o público sozinho. E O Túmulo dos Vagalumes era considerado pesado demais e poderia assustar o público. E por incrível que pareça, os dois juntos equilibraram o humor e atraíram uma audiência maior. Inicialmente, ele teve uma bilheteria bem modesta, só que com o tempo, após a exibição na TV e vendas de VHS, Totoro acabou se tornando um fenômeno cultural. E O Túmulo dos Vagalumes, que não poderia ser tão popular quanto, passou a ser estudado em escolas e usado como ferramenta para ensinar sobre os horrores da guerra. E Totoro, apesar de ser mais leve, também tinha a sua profundidade. Afinal, as duas irmãs, Satsuki e Mei, devem se mudar para uma casa velha no interior do Japão, pois a sua mãe estava hospitalizada, tratando de uma doença de longa duração. Nunca foi dito com clareza, mas provavelmente era a tuberculose, algo pessoal para Miyazaki, afinal a sua mãe também foi hospitalizada por anos por essa doença. E nessa nova casa, as meninas começam a perceber coisas estranhas acontecendo. Um dia, explorando o jardim, a pequena Mei encontra uma criatura fofa, gordinha, dormindo debaixo de uma enorme árvore de cânfora. E é ela quem acaba o chamando de Totoro, que é uma referência a uma outra criatura chamada Tororo, como se ela tivesse pronunciado errado. Mais tarde, Satsuki também encontra o Totoro, gerando uma das cenas mais icônicas do cinema japonês. Eles esperando na parada de ônibus na chuva. Totoro aparece do lado dela, segurando uma folha como guarda-chuva, até que ela oferece a ele um verdadeiro guarda-chuva. A reação do Totoro, surpreso com o barulho da água batendo no tecido, é um momento mágico e puro que conquistou o mundo inteiro. E outra criatura memorável do filme é o Nekobasu, ou Gatônibus, ônibus gato, sei lá, felpudo e sorridente que se move pela floresta e pelos campos, andando por fios elétricos e desaparecendo no meio da neblina. Ele aparece quando Satsuki está desesperada tentando encontrar Mei, que se perde ao fugir sozinha com medo de que sua mãe estava piorando. E o filme é sobre isso. Não temos uma guerra, um vilão ou forças do mal e do bem. O conflito são duas pequenas garotas passando por um momento de dificuldade, da incerteza da saúde da sua mãe. E a forma com que elas conseguem lidar melhor com isso é representada pela conexão delas com a natureza. Totoro é um guardião da floresta. Essas criaturas representam momentos mágicos na visão de crianças que estão diretamente relacionados com esse contato com a natureza, uma espécie de força natural que é capaz
capaz de curar as mazelas, não do corpo, mas da mente, da imaginação, da alma. E no final elas vão juntas ao hospital visitar a sua mãe e de longe elas deixam uma espiga de milho que colheram como presente, esperando que ela se recupere logo. A última cena mostra a mãe sorrindo, tocando o milho na cama e uma sensação de esperança silenciosa paira no ar. O filme termina sem grandes conflitos ou resoluções explícitas, e essa seria outra diferença da forma de contar histórias do Estúdio Ghibli. Enquanto as animações no Ocidente sempre trazem um desfecho satisfatório, uma conclusão definitiva, o Estúdio Ghibli deixaria isso muitas vezes em aberto, pois o mais importante da história não é o final. E mesmo não mostrando a mãe dela se recuperando, voltando para casa, o que ele queria passar aqui era o sentimento reconfortante de que as coisas vão ficar bem, mesmo que a vida seja cheia de incertezas, pois assim como na vida real, as coisas não são preto no branco. As incertezas fazem parte da nossa vida. Na superfície, Totoro é um conto simples e doce sobre duas irmãs em contato com o fantástico, mas por trás disso, ele é um lembrete sobre como as coisas pequenas, como a chuva, uma árvore, um sorriso, podem ser extraordinárias. É um filme que trata o espectador com carinho, como se dissesse: eu sei que a vida é difícil, mas olha só como ela também pode ser linda. E algo que contribui muito com isso, que até agora eu não disse, é a trilha sonora de Joe Hisaishi, o responsável pela criação das músicas que seriam inesquecíveis. A música tema de Totoro, o Sampo, se tornaria tão popular que viraria uma espécie de cantiga infantil no Japão. E com esse sucesso, no ano seguinte eles já lançariam outra pedrada. Um dos que entram nos meus filmes favoritos, O Serviço de Entregas da Kiki. Ele é uma adaptação de um livro infantil do mesmo nome, escrito por Eiko Kadono. Só que, claro, Miyazaki faria a história do seu jeito, alterando bastante a história original, adicionando novas tramas e uma abordagem mais profunda sobre o crescimento e identidade. A Eiko não gostou muito dessas mudanças de início, mas quando ela viu o filme completo, ficou encantada com o resultado. E aqui, novamente, temos uma personagem jovem, feminina, cujo a trama principal seria o seu crescimento, uma espécie de rito de transição da adolescência. Só pelo fato do Miyazaki escolher uma história escrita por uma mulher já diz muito sobre o que ele queria contar. A trama gira em torno de Kiki, uma bruxinha de 13 anos que, segundo a tradição das bruxas, deve sair de casa e passar um ano sozinha em uma cidade nova para desenvolver as suas habilidades e amadurecer. Com o seu gato falante, o Didi, sua vassoura de voo e uma certa empolgação nervosa, ela parte em busca de uma cidade onde possa se estabelecer. Voando por muito tempo, ela acaba chegando em Koriko, uma cidade costeira inspirada na Europa mediterrânea, cheia de casas charmosas, bondes e cafés. A ambientação desse filme é muito poderosa. A gente tem aquela sensação boa de novos ares, de vontade de viajar e explorar o mundo. Quando ela chega lá, o seu único talento mágico é voar, se encontrando com Osono, que é uma mulher grávida, dona de uma padaria que é extremamente gentil e acaba acolhendo a Kiki e oferecendo um quarto em troca de ajuda com um forno. E com o tempo, a bruxinha começa a fazer entregas pela cidade, levando bolos, brinquedos, cartas e até gatos perdidos. Através disso, ela interage com diferentes moradores, cada um com sua história e seu jeito particular. Ela também acaba conhecendo o Tombo, um garoto apaixonado, claro, por aviação e aviões, que fica encantado com a habilidade da Kiki em voar. Ele tenta se aproximar, mas ela fica meio insegura e se afasta. Conforme suas responsabilidades aumentam, Kiki começa a se sentir exausta, sozinha e insegura. E aqui que entra o maior conflito desse filme. Ela encontrou o lugar que ela precisava, está evoluindo as suas habilidades, mas como em todo o trabalho e amadurecimento, nós temos obstáculos, momentos difíceis, e isso começa a consumi-la por completo. Ela está perdida e aos poucos ela começa a perder a capacidade de voar e também de ouvir o Didi. É como se estivesse perdendo a sua identidade mágica. É um retrato
aspecto muito sensível do que a gente enfrenta na adolescência. Uma crise de autoestima, a pressão por corresponder às expectativas, o medo por não ser boa o suficiente. E isso seria superado com um vínculo que ela acabaria criando com o Tombo. Afinal, ele está em perigo em um acidente com um dirigível, e a Kiki seria a única a conseguir salvá-lo. Motivada pelo desejo de ajudar, ela consegue recuperar a sua habilidade de voar, salvando seu amigo em pleno ar diante de toda a cidade. E essa cena marca a superação das suas inseguranças. E o mais legal é que Kiki não volta a ser exatamente como antes. Esse não era o objetivo. Ela cresceu, mudou e amadureceu. Agora ela entende que seus poderes não são tudo e que ser uma bruxa é também sobre quem ela é por dentro. Um retrato explícito disso é que mesmo ela recuperando seus poderes, ela não volta a ouvir a voz do Didi. E mesmo assim, ela é capaz de entendê-lo. Este que acaba constituindo uma família durante o filme, gerando uma das cenas que eu mais amo em toda a minha vida, dele com seus filhinhos. Eu tenho um carinho tão grande por esse filme, pois ele me traz uma sensação que me motiva muito. Ele me traz uma sensação tão boa que eu não sei nem explicar. Pois apesar da Kiki ser uma bruxa e ter os seus poderes, o tema central desse filme é sobre a sua humanidade. E apesar da sua busca por crescimento, ela é uma garota de 13 anos que está literalmente trabalhando para sobreviver. E eu acho que o Miyazaki quis trazer esse teor para o filme também. Uma carga de trabalho em uma garota tão jovem, com certeza não é uma história isolada, principalmente no Japão na sua época. E ele demonstra como isso é prejudicial quando ela chega na sua exaustão emocional, que causa um isolamento, uma pressão social e uma perda da sua própria identidade. Quando nós somos crianças, nós apenas vivemos, temos a nossa identidade. A gente é o que a gente é, pois a gente vive sem a preocupação de ter que se encaixar socialmente e principalmente a maior mudança de ser vinculado socialmente com aquilo que a gente trabalha. E sim, o trabalho é extremamente importante para o nosso crescimento, amadurecimento. Entender que isso é extremamente importante para o próprio sustento da sociedade que a gente vive. Só que muitas vezes esse trabalho é alienado. E existe uma pressão social que rotula a nossa identidade pessoal com aquilo que a gente trabalha. E isso não pode acontecer. A nossa vida não é o nosso trabalho. A nossa identidade não é o nosso trabalho. E é por isso que a Kiki acaba tendo uma espécie de burnout. Ela quebra, chora, falha. E isso a faz extremamente humana. O que a salva é o relacionamento que ela acabou criando com as pessoas dali. Essa cidade que no início parecia ser fria com ela, aos poucos vai se tornando lar para Kiki. Ela forma laços com várias pessoas, como a pintora Úrsula, que é uma jovem artista que vive numa cabana afastada da cidade, cercada por florestas e corvos. Quando a Kiki passa mal durante uma entrega, Úrsula a acolhe, cuida dela e depois a convida para visitá-la, ajudando então a Kiki a entender qual é a profundidade de passar por um bloqueio criativo, pois ela também enfrentou períodos em que não conseguia pintar. Ela é quem ajuda a Kiki a entender que perder o poder por um tempo não significa fracasso, mas era parte do próprio processo de aprendizagem. Ela também acaba conhecendo uma senhora idosa, que acaba ali oferecendo chá, bolo, tendo uma experiência muito rica com ela. E claro, também temos o Tombo, que representa um outro tipo de liberdade para a Kiki. Com o tempo, ela começa a perceber que Tombo é alguém gentil, genuíno e com uma admiração verdadeira por ela. Ele quer se conectar com a Kiki de verdade e não só pela curiosidade em relação à sua magia. A relação dos dois é leve, com uma tensão sutil de amizade com possibilidade de romance, mas sempre dentro do espírito juvenil do filme. Ele tem esse seu sonho de um dia voar com uma bicicleta voadora criada por ele mesmo, e isso acabaria a inspirando e a levando a recuperar os seus poderes. O filme foi um grande sucesso no Japão, superando inclusive a bilheteria de Totoro e consolidando ainda mais o Ghibli como um estúdio importante. E seguindo com isso, teríamos mais um filme dirigido por Isao Takahata, com a sua obra-prima, que infelizmente não é tão conhecida, chamada Memórias de Ontem, que é uma incrível slice of life, ou fatia da vida, que são essas histórias sem nenhuma fantasia
fantasia, com enredos do cotidiano mundano, girando em torno de Taiko, uma mulher de 27 anos que sempre morou em Tóquio e no seu trabalho corporativo teria 10 dias de férias que ela aproveita a viajar para o campo, ajudando os produtores na colheita de cártamo, uma planta usada para corantes e cosméticos. Só que a parte interessante é que Taiko começa a relembrar da sua infância nessa viagem, principalmente quando ela tinha 10 anos. Essas memórias surgem de forma espontânea, como pequenos flashes, trazendo à tona sentimentos, dúvidas e acontecimentos aparentemente simples, mas que deixaram marcas profundas em sua vida, sendo inspirado novamente em um mangá que originalmente tinha apenas esses flashes da infância dessa garota, e o Takahata decidiu se aprofundar nisso, fazendo a protagonista adulta lembrando desses momentos, e ele fez isso com extrema dedicação. O Miyazaki também estava como produtor no filme, não querendo alterar nenhuma parte criativa, ele não deu nenhum pitaco sobre isso, ele apenas ajudou com que o projeto fosse feito da melhor forma possível, dentro dos prazos, com a melhor qualidade que o Takahata desejava, e todo esse esforço teve um resultado simplesmente incrível. É muito visível a evolução da animação em Memórias de Ontem. Dá pra ver que cada quadro foi pensado com cuidado. Takahata queria trazer um clima mais sério para a animação. Podemos ver que os movimentos, as expressões faciais são muito mais realistas se comparado com os outros filmes do Ghibli, principalmente nas cenas com ela adulta. E essa é outra sacada genial. Nós podemos ver as diferenças artísticas intencionais sendo usadas para conseguir contar a história de forma ainda mais complexa, pois nas cenas dela adulta, todos os cenários, as cores são extremamente sólidas. Os detalhes estão todos ali vívidos, pois afinal a gente está vendo a história pela perspectiva da protagonista, e quando ela vê a realidade que ela está vivendo naquele momento, ela é capaz de processar todos os detalhes. Porém, quando ela visita suas memórias, o cenário muda. Podemos ver tons muito mais pastéis e principalmente os cenários que são difusos, incompletos, para assim reforçar que aquilo é uma memória que, acessada depois de tantos anos, é claro que irão faltar detalhes, e isso ajuda a criar uma narrativa que está associada a essa memória infantil. São os acontecimentos do jeito que ela se lembra, e isso ajuda o próprio telespectador ver as cenas das suas memórias de uma maneira mais criativa, pois afinal a ausência de detalhes é na verdade um estimulador para o nosso cérebro, pois a gente entende o cenário que está acontecendo ali, mesmo sem todos os detalhes. O nosso cérebro tenta encontrar um padrão e construí-lo a partir disso. E é muito legal que existe um documentário mostrando os bastidores desse filme. Em pensar que é 1990, não existe muita tecnologia, apenas o trabalho duro desses artistas que conseguem de maneira excepcional, a partir de desenhos, criar a ilusão da vida. E esse filme é perfeito nessa questão, pois ele consegue captar o que seria a coisa simples da vida e transformar literalmente em uma obra de arte. Tem uma cena que eu amo muito, que é quando a sua família acaba comprando um abacaxi, que é uma fruta extremamente rara no Japão, pelo menos nessa época, e aquilo vira um verdadeiro evento. É incrível a atenção aos detalhes de uma cena de animação que é literalmente ela cortando um abacaxi. E isso é algo muito marcante dos filmes do Estúdio Ghibli. Essas cenas de alguém preparando uma comida, colhendo flores, trabalhando, cenas que não pareceriam ser importantes, são colocadas em evidência de uma forma visualmente tão bem trabalhada. Tem o objetivo, na minha visão, de mostrar que as coisas cotidianas da nossa vida podem ser bonitas, devem ser apreciadas. Coisas que a gente poderia muito bem passar batido podem ter outra conotação. Enfim, eu quero pedir para que vocês assistam Memórias de Ontem se ainda não assistiram. Algumas pessoas podem achar ele tedioso, afinal a gente vive um mundo assistindo Reels, TikTok com 1 milhão de informações em 1 segundo. Pegar para assistir algo que é bem mais parado, que conta uma história em um ritmo muito mais devagar, a gente pode ter essa sensação. Mas se isso acontecer, se esforcem um pouco mais. Eu tenho certeza que vai valer a pena. E agora, voltando
voltando para um pouco mais de ação, temos Porco Rosso, o último herói romântico, que foi lançado logo no ano seguinte, em 1992. Este é um filme que eu demorei para assistir, não sei exatamente porquê, eu acho que o protagonista com cara de porco não me pegava muito, mas quando eu finalmente assisti, eu amei demais. Ele é uma caricatura das coisas que o Miyazaki mais gosta de retratar, uma mistura de aventura aérea com muitos aviões, comédia, política, romance e melancolia existencial. O protagonista é um piloto veterano da Primeira Guerra Mundial que foi amaldiçoado a viver com o rosto de um porco. O filme se passa na década de 20, no Mar Adriático, uma região que é belíssima e turbulenta, com ilhas rochosas e céus azuis, repletos de piratas aéreos, caçadores de recompensa e pilotos audaciosos. Ali vive Marco Pagott, um ex-piloto da Força Aérea Italiana que, após traumas da guerra e desilusões com a política e a humanidade, é transformado misteriosamente em um porco antropomórfico. Agora conhecido como Porco Rosso, ele vive como um caçador de recompensas solitário, enfrentando piratas no céu e tentando manter-se à margem de um mundo cada vez mais ameaçado pelo fascismo. E isso gera uma das melhores cenas de todos os tempos, quando ele diz que prefere ser um porco do que ser um fascista. O Miyazaki criou intencionalmente um protagonista politizado. O Japão fez parte do eixo, sendo historicamente um país fascista, cometendo atrocidades com outros povos que até os dias de hoje eles não pediram desculpas, não disseram publicamente que se arrependem do que fizeram e se escondem por trás de uma fachada de um povo educado, inteligente e tradicional. E o Miyazaki, como um verdadeiro artista, tensiona essas questões com as suas criações. Porco Rosso é fantástico. A trama começa quando seu avião é destruído por Kurtz, um fanfarrão americano que quer fama, fortuna e o coração de Gina, uma cantora de cabaré e antiga paixão de Marco. Para consertar a sua aeronave, Porco vai até Milão e conhece Phil Piccolo, uma jovem engenheira brilhante que assume e reforma o seu avião, e juntos eles retornam ao Adriático, onde se desenrola um duelo final entre Porco Rosso e Curtis, um duelo que acabaria sendo mais simbólico do que verdadeiramente violento. Curiosamente, o projeto foi escrito e dirigido durante a Guerra da Bósnia, que acontecia justamente na região do Adriático, e isso teve um impacto emocional em Miyazaki, que revisou o tom do roteiro, tornando-o mais melancólico e politizado do que o planejado originalmente. E esse talvez seja o primeiro filme que ele trata de forma mais explícita possível o seu amor por aeronaves. O engraçado é que Porco Rosso começou como um curta para ser exibido em voos da Japan Airlines, só que o Miyazaki se empolgou com a história e acabou a transformando em um longa-metragem completo. E não podemos falar do Miyazaki sem falar sobre essas aeronaves magníficas. Seus filmes são recheados dessas aeronaves incríveis, algumas com design elegante e refinado, outras com uma pegada mais steampunk, algumas de ficção científica e outras completamente fantásticas. E ele tem a excelência de criar essas aeronaves com os designs cada vez mais inusitados. Como eu já disse antes, o pai do Miyazaki possuía uma fábrica de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Esse universo sempre esteve presente na vida dele, e acho justo dizer que é uma das grandes obsessões de sua carreira. E como um bom arquiteto ou engenheiro, ele também constrói suas aeronaves de dentro para fora. Se você observar qualquer uma das naves em seus filmes, dá para sentir o peso, a estrutura, a solidez de cada uma delas. E para Miyazaki isso não era o bastante. Ele também precisava fazê-la funcionar direito. Existe um grande cuidado dele ao mostrar a funcionalidade específica de várias das aeronaves. Na verdade, quanto mais fantasioso o design, mais ele se preocupa em mostrar como aquela máquina funciona. Vamos voltar um pouco para Castelo no Céu, com aquelas naves parecidas com vespas. Cada cápsula tem 4 asas independentes, que batem como asas de inseto para levantar voo, ficam imóveis ao acelerar e alternam os movimentos ao planar. É um design eficiente, simples, prático e o mais importante, parece real. E existe uma questão para o Miyazaki, que a criação dessas máquinas não devem ser apenas criações vazias. A máquina não
não é para ser legal só por ela deve estar vinculada com a pessoa que está a dirigindo. E por isso que ele critica os mechas criados no Japão nessa época. Ele também descreve 2 jeitos de animar veículos. O primeiro é o que se chama de perspectiva de modelo plástico. O animador pega um modelo de avião, senta no ponto fixo e mexe esse modelo, criando um enquadramento a partir desse ponto parado. O outro estilo é a perspectiva em movimento, que em vez de manter a câmera fixa, os enquadramentos acompanham o movimento do veículo e, mais importante, o movimento do piloto. O espectador, nesse caso, voa com o personagem, ao invés de apenas observar o personagem voando. E esse é um dos pontos mais importantes para o Miyazaki, ter o foco em quem está pilotando, pois afinal as máquinas são apenas máquinas. Elas não são boas ou más por si só. Como já discutimos antes, ele gosta muito de trazer a humanidade para os seus filmes. Então seria uma contradição mostrar máquinas que são do mal por si só, sendo que o que realmente as tornam do mal são as pessoas que a criaram com o propósito que elas criaram. O próprio castelo voador em Um Castelo no Céu é algo inspirador, mas acaba se tornando uma arma de destruição em massa. Os guerreiros de Náusica do Vale do Vento, por sua vez, foram criados para salvar a humanidade, só que quase acabam a destruindo. E esse conceito está presente até mesmo no único filme que o Miyazaki não colocou uma aeronave, Princesa Mononoke. Isso porque ele se passa no século XII, mas a tecnologia bélica que existia naquele tempo é o que ameaça o mundo mitológico, pois é usado de forma violenta pela lei de Eboshi. E a gente pode ver isso também no próprio Porco Rosso, um filme construído sobre a adrenalina e a glória de voar. Porém, na visão do Miyazaki, as naves são dádivas e maldições ao mesmo tempo. Afinal, ela pode trazer a sensação de liberdade, mas também está envolto de acidentes, guerras e lutas por poder. E isso é ainda mais explícito em Vidas ao Vento. Uma de suas frases é: aviões são sonhos lindos e amaldiçoados, esperando para serem engolidos pelo céu. O Caça-Zero, que Jiro se esforça para projetar, é sem dúvida uma obra de arte, porém a sua função principal seria a destruição. E isso é um dilema impossível de conciliar. Eles fazem até um paralelo com as pirâmides. Você preferiria viver em um mundo com ou sem elas? Pois as coisas maravilhosas, a arte, muitas vezes pode se tornar uma ferramenta de massacre. E o Caproni ainda assim escolheria um mundo com pirâmides. E o Jiro diz que só quer construir aviões lindos. Então a pergunta é: o que pesa mais? O que ganhamos ao construir aviões ou o que perdemos por causa deles? Essa reflexão provavelmente é um tema central na vida de Miyazaki. Uma ideia que esteve presente em quase todos os seus filmes, que ele explorou, questionou e refinou ao longo do tempo. Mas o mais importante, ele nunca se esqueceu do piloto. E o próximo lançamento seria um filme mais discreto, intimista, que não teve a liderança direta nem de Miyazaki ou Takahata, dirigido por Tomomi Mochizuki e o roteiro de Kaori Nakamura, baseado em um romance de Saeko Himuro. A história é contada a partir da perspectiva de Taku Morisaki, um jovem universitário de Tóquio que, ao encontrar um rosto familiar na estação de trem, mergulha em lembranças de sua adolescência na cidade de Koshi, no interior do Japão. No ensino médio, Taku era um aluno tranquilo e tinha como melhor amigo Yukata Matsuno, o típico estudante exemplar. Só que a rotina desses dois acaba mudando com a chegada de Hikako Muto, uma garota transferida de Tóquio. Hikako é bonita, inteligente e talentosa, porém ela também é orgulhosa, rude, manipuladora e cheia de segredos. Esse comportamento acaba afastando os colegas, só que ao mesmo tempo atrai a curiosidade, principalmente dos melhores amigos. Yukata acaba criando um grande interesse pela garota. Ele fala disso com o Taku, que também estava sentindo alguma coisa ali por ela, e acaba reprimindo seus sentimentos. Só que ela é quem acaba se aproximando dele de uma forma inesperada. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ela não é nada legal com ele. O
pobre do Taco acaba só apanhando em toda essa situação. E Kako tinha suas motivações. Ela estava passando por um momento difícil, a separação dos pais, que a obrigou a deixar Tóquio e se mudar com a mãe para o interior. Bom, eu confesso para vocês que não é um dos meus filmes favoritos, mas foi um experimento do Estúdio Ghibli. E até tem uma análise que eu acho muito interessante, que mostra que implicitamente o Taco gostava romanticamente do Yukata, e toda a relação que ele tem com a Hikako é um reflexo do que o seu melhor amigo sente por ela, pois ele nunca chegou a ter uma relação sincera com ela. Ele nunca a conheceu de verdade, nunca se apaixonou pela sua pessoa mesmo. Na verdade, quanto mais tempo ele passa com ela, mais ele começa a odiá-la. É uma situação complexa, contraditória, e eu tenho certeza que esse triângulo amoroso foi criado de uma forma intencional. E quando esses personagens se encontram depois de adulto, eles percebem que nunca tinham entendido realmente os seus sentimentos. O filme mostra como que, com o passar dos anos, conseguimos olhar para o passado com mais carinho e compreensão, e como algumas experiências, mesmo breves, podem nos marcar profundamente, e nos lembra que, como o som do mar, há sentimentos que continuam ecoando dentro da gente, mesmo que já tenhamos seguido em frente. Então chegamos em mais um filme do Takahata, Ponpoku, a Grande Batalha dos Guaxinins. O filme se passa nos arredores de Tóquio na década de 60, durante um dos momentos de maior crescimento urbano do Japão, quando áreas naturais estão sendo destruídas para dar lugar a condomínios, estradas e zonas industriais. Nesse contexto, um grupo de Takuni, que são guaxinins japoneses famosos no folclore por suas habilidades de transformação, que vivem ali nas colinas da região de Tama, que é uma área que realmente foi fortemente urbanizada nesse período. No Japão, os Takuni são figuras mitológicas há séculos. Eles são associados a brincadeiras, disfarces, barrigas mágicas e, pasmem, testículos elásticos. E o filme não esconde nada disso. Na verdade, eles usam explicitamente os seus testículos, como se fosse uma espécie de asa delta. Mas o que eles realmente são bons são de se transformar. Tem uma cena muito memorável de quando eles realizam um desfile espetacular de ilusões para tentar assustar os humanos. E essa é uma das estratégias que eles tentam usar contra o avanço da urbanização. Eles realmente tentam de tudo, além de assustar os humanos, eles tentam lutar fisicamente com resistência direta e até mesmo tentam negociações pacíficas, mas nada parece dar certo, pois apesar do humor e da fantasia, Ponpoku tem um tom melancólico e crítico também. Ao longo do filme fica claro que a luta dos Takunis está fadada ao fracasso, porque o avanço humano é implacável. Aos poucos, muitos morrem, desaparecem ou se veem forçados a viver disfarçados como humanos nas cidades, perdendo assim a sua identidade natural. E aqui nós não temos nenhum tipo de final feliz, pois quem sai ganhando são os próprios humanos, que conseguem avançar para cima da natureza, invadindo o antigo lar desses seres que agora se veem obrigados a se adaptar, se disfarçando, trabalhando como humanos e vivendo entre eles, mas fica claro que eles sentem saudades do seu antigo modo de vida. Em um momento simbólico, um deles entra em um terreno baldio e por um instante vê a natureza como era antes, um suspiro de memória, um sonho que já se perdeu. E eu acho muito legal que esse filme consegue trazer uma pegada mais infantil, mais cartunesca, sem transformar a história em algo mais banal, pois eu acredito que já era esperado, pois todos os outros filmes do estúdio tinham essa crítica social, e aqui o Takahata conseguiu fazer de uma forma mais divertida, mais leve, e ainda exaltar mais o folclore do Japão, e esse foi um dos motivos do filme ter feito bastante sucesso ali no país, mas ele não teve tanto sucesso fora de lá, pois afinal as pessoas não se identificavam muito com esse folclore que era nacional do Japão, mas é um filme que nos faz rir com os Tanuki, torcer por eles e no final nos deixa com um nó na garganta, pela natureza que perdemos, pelas tradições que se apagam, pelas memórias que restam apenas em terrenos baldios.
E por fim chegamos no ano do meu nascimento. Em 1995 foi lançado Sussurros do Coração, um filme dirigido por Yoshifumi Kondo, que é um dos animadores mais talentosos do estúdio, visto até mesmo como um provável sucessor do Hayao Miyazaki. Este que inclusive faria parte da produção e supervisão de todo o projeto. Esse é outro filme Slice of Life, não tendo muitos elementos fantásticos. É uma história realista, delicada e profundamente emocional sobre amadurecimento, descobertas e sonhos juvenis. É mais um desses filmes que tocam o nosso coração de forma discreta, mas poderosa. A protagonista é Shizuko Tsukushima, uma jovem de 14 anos que adora ler e escrever histórias. Ela está terminando o ensino fundamental e vive um momento de transição e incertezas sobre o futuro. E enquanto ela está explorando os livros da biblioteca, ela percebe que o mesmo nome aparece repetidamente nos cartões de empréstimos, Seiji Amasawa, e isso deixa ela muito curiosa e interessada para conhecer quem é essa pessoa. E eu tenho que deixar claro que eu sou uma pessoa que ama gatos, e para mim a cena do gatinho no metrô saindo e ela seguindo ele é simplesmente genial. Todos nós ficamos curiosos para saber para onde esse gato está indo. Ele tem uma cara de malicioso e o destino final acaba sendo um lugar da cidade em que ela nunca tinha visto antes. Era um lugar muito bonito e lá no topo tinha uma lojinha de antiguidades e nela tinha uma estátua de um gato que ela fica completamente obcecada. E quando ela acaba voltando para esse lugar, ela se encontra com o Seiji. Afinal, ele morava ali com o seu avô e tem o sonho de se tornar um luthier, que é um fabricante de violinos. A Shizuko fica encantada por aquilo. Os dois começam a se aproximar e, encantada com a paixão de Seiji pelo que faz, sente-se inspirada a correr atrás do próprio sonho, que é ser escritora. E aí temos uma cena muito legal, pois a Shizuko tinha adaptado a música Take Me Home, Country Roads, do John Denver, em uma versão em japonês que ela mesma escreveu. A princípio, Seiji tinha criticado a música, o jeito que ela escreveu, mas por fim eles acabam tendo um momento quando ele começa a tocar o violino e ela começa a cantar essa música. Então o avô de Seiji com vários outros amigos pegam vários instrumentos e começam a acompanhá-los na canção, criando um momento extremamente especial, principalmente para Shizuko. E ela tinha ficado tão fascinada com aquela estátua do gato, que no caso se chama Barão, que decide que ele seria o protagonista da sua história que ela iria escrever. E aí temos um momento de fantasia dentro do filme, simbolizando o poder da imaginação como caminho para autoconhecimento. Yoshifumi Kondo, o diretor, era considerado por Hayao Miyazaki e também Isao Takahata como um herdeiro espiritual da Ghibli. Com Sussurros do Coração, ele mostrou seu talento para histórias humanas, sensíveis e contemplativas. Só que, infelizmente, Kondo acabou falecendo subitamente em 1998. Ele tinha apenas 47 anos e foi vítima de um aneurisma. Sua morte foi um duro golpe para o estúdio, o que também contribuiu para a decisão temporária de aposentadoria de Miyazaki no início dos anos 2000. E a história que a Shizuko escreve, que seria inspirada na sua vida, no Senji e no Barão, seria mais tarde expandida no filme O Reino dos Gatos, lançado em 2002, que seria também uma homenagem a esse grande artista. E eu não sou uma pessoa que gosta de eleger coisas favoritas. Porém, Princesa Mononoke com certeza é um dos filmes que eu mais gosto do estúdio Ghibli. Como eu já disse antes, esse é um filme que não aparece nenhum avião, nada que voa. Afinal, a história se passa no Japão feudal, inspirado no período Muromachi, que foi ali de 1336 a 1573. Uma época em que o Japão estava começando a se industrializar, mas ainda mantinha muito forte as suas características feudais. E claro, o filme seria fortemente carregado com elementos de fantasia e espiritualidade. A natureza ainda é poderosa e cheia de entidades sagradas, mas está em um conflito direto com o avanço da industrialização e do domínio humano. Miyazaki já havia rascunhado ideias para Princesa Mononoke desde o final dos anos 70, mas a história mudou completamente ao longo dos anos. Inicialmente, ele pensava em uma narrativa
narrativa mais infantil, com animais e deuses da floresta vivendo aventuras. Só que depois de todas as suas experiências dos filmes lançados, com o crescimento do desmatamento e das tensões sociais no Japão moderno, Miyazaki decidiu criar uma história mais sombria, madura e cheia de ambiguidade moral. E ele decidiu ser muito ousado nesse filme, se tornando a produção mais cara da história do Japão até então, tendo um orçamento de cerca de 2,35 bilhões de ienes, o que convertendo na época daria em torno de 23 milhões de dólares. Também sendo o primeiro grande filme do Ghibli a usar tecnologia digital em conjunto com a animação tradicional, o que marcou uma transição muito importante para o estúdio. Mas apesar disso, mais de 140 mil quadros foram desenhados à mão e Miyazaki pessoalmente revisou mais de 80 mil deles. Ele tinha um perfeccionismo que beirava o esgotamento físico mesmo. Por isso, em diversas vezes, ele cogitou se aposentar e aqui não foi diferente. Mas essa vontade passaria, como a gente bem sabe. E para a inspiração da criação desse mundo fantástico, a sua equipe fez diversas viagens, mas especialmente para as florestas da ilha de Ukoshima. A exuberância, os musgos, a neblina e as raízes retorcidas se tornaram grandes inspirações diretas para as paisagens do filme. E a Vila do Ferro, por sua vez, como eu já disse, foi inspirada em comunidades da era Muromachi, resultando assim em uma ambientação mística, crua e histórica ao mesmo tempo. E eu acho que o design dos personagens é um ponto muito alto para mim. Eu acho que pela época em que ele se passa, as roupas são bem diferentes e todas são muito legais. O Ashitaka, por exemplo, usa várias camadas dessas roupas que vão moldando a sua própria silhueta. E claro que a sua montaria ajuda muito nisso. Ele todo vestido com o seu capuz e também as camadas de palha e com o seu arco e flecha arrancando pedaços de corpos sem fazer muito esforço. A própria Sam também, que faz um contraponto com essas vestimentas mais tradicionais, sendo muito mais selvagem. Sua capa de pelo, o colar de presas, a sua pintura no rosto e, claro, a sua icônica máscara. E ela montar um lobo é simplesmente muito legal. E outro contraponto seria a própria Lady Eboshi, que tem uma vestimenta muito mais militar. Você vê que ela está em um alto padrão na sociedade. É incrível como o desenho consegue trazer essa textura. É meio absurdo, mas parece que a gente consegue sentir que o tecido que ela usa tem mais qualidade. E o Ashitaka, mesmo sendo um príncipe, ele ainda está nessa parte mais feudal. E é incrível ver que só pelo design dos personagens a gente consegue analisar as intenções da história, que seria um conflito, uma contradição entre o avanço industrial, que é muito acompanhado dessa parte militar, com produção de armas, a parte mais feudal, que ainda não teve contato com essas tecnologias, e por fim, a parte mais selvagem, a natureza, os espíritos. Esses que são um show à parte também. O design dos espíritos da floresta é muito marcante. O espírito principal da floresta lá e suas transformações, e a gente vai vendo tudo isso mudando conforme vai passando. Também tem os Kodamas, que é uma mistura assim de seres um pouco fofos, mas ao mesmo tempo são bem sinistros. E claro, tem também o próprio Nago, que aproveitando para contar dele, vou trazer um pouco do resumo da história. Essa aqui começa na aldeia de Emishi, onde vive Ashitaka, um jovem príncipe corajoso e justo. E um dia, esse javali gigante enlouquecido, coberto por uma substância negra e viva, ataca a vila sem muita explicação. O Ashitaka é quem enfrenta a criatura e consegue matá-lo, porém ele acaba sendo atingido pela maldição demoníaca que toca o seu braço direito. Os anciãos então descobrem que esse javali era Nago, um deus da floresta corrompido pelo ódio, pois afinal ele tinha sido baleado pela Lady Eboshi e tanto fisicamente com aquele metal em seu corpo, quanto moralmente ele estava completamente consumido pelo ódio. Ele tinha ódio de como os humanos não respeitavam os espíritos, de como eles avançavam contra a natureza, causando um grande sofrimento para eles. E esse é o primeiro conflito da história que reforça aquilo que a gente já discutiu. Nos filmes do Miyazaki não existe um vilão 100%
do mal. O Nago não é um espírito maligno que estava lá para apenas causar sofrimento. Ele tem toda uma história por trás que justifica as suas ações. E a gente veria a mesma coisa com a Lady Eboshi mais pra frente. Ela é sim uma antagonista, uma mulher forte que para conseguir os seus objetivos estava sim avançando sobre a natureza. Mas ao mesmo tempo ela é uma mulher bondosa que principalmente acolhe os mais necessitados, dando emprego para eles. Então a gente vê que ela tem compaixão, porém o seu modo de ver o mundo faz com que ela não enxergue o mal que ela está causando em outros aspectos. Mas enfim, voltando para a história, a maldição concede a Ashitaka uma força sobre-humana, porém isso também irá matá-lo lentamente. Sem uma cura, ele então parte em uma jornada para o oeste em busca de respostas. Antes de partir, ele corta os seus cabelos em um ritual de despedida e deixa para trás sua aldeia e seu futuro, indo junto apenas com Yaku, o seu leal alce vermelho. Durante a viagem, Ashitaka encontra vilarejos destruídos, soldados em guerra e uma natureza que está se tornando cada vez mais escassa. Ele testemunha a brutalidade dos humanos contra a floresta e também contra si mesmos. Em meio à névoa, Ashitaka entra em uma floresta profunda e mística, onde é guiado por espíritos Kodamas, esses pequeninos que vivem entre as árvores. E é lá que ele vê o cervo imenso com um rosto humano, o próprio espírito da floresta, ou então em japonês, Shishigami, uma entidade divina que representa a vida e a morte. Depois disso, ele acaba chegando até a Vila do Ferro, uma comunidade avançada industrial que fabrica ferro a partir da floresta. Ela é comandada por Lady Eboshi, uma mulher carismática, determinada e progressista. Ela acolhe prostitutas e leprosos, dá-lhes moradia e trabalho e promove uma sociedade onde as mulheres têm o poder e a autonomia. Mas para manter a produção de ferro, Eboshi precisa derrubar a floresta e matar os deuses animais, pois eles tentam a defender. Ela lidera uma guerra contra as criaturas da mata, especialmente os lobos e javalis. Ela também sonha em matar o próprio espírito da floresta, pois na sua visão de mundo, a humanidade precisa dominar a natureza para assim conseguir prosperar. E durante um ataque à caravana da Vila de Ferro, Ashitaka vê uma jovem selvagem montada em um lobo gigante. Esta é Sam, conhecida também como Princesa Mononoke. Ela é uma humana criada pela deusa loba Moro e odeia profundamente os humanos por destruírem a floresta. Sam invade a Vila de Ferro para tentar matar Lady Eboshi, porém Ashitaka é quem acaba impedindo a luta, acabando levando as duas desacordadas nos braços. Porém também acaba ferido. Mesmo com a sua maldição se espalhando, ele continua insistindo em salvar todas as vidas que ele pode. Impressionada, Sam não o mata, mas o considera um tolo por tentar proteger os humanos. E aqui nós temos o maior dilema do Ashitaka. Ele se encanta por Sam e pela espiritualidade da floresta, mas também compreende as motivações de Eboshi e das pessoas da vila. Ele deseja encontrar uma ponte entre os dois mundos, mas logo percebe que os dois lados estão cegos pelo ódio, orgulho e medo. Na verdade, os animais estão apenas se defendendo, e tudo bem a Eboshi ter os seus valores, mas a luta parte de um lado. São os humanos querendo mais poder. Então, tentando se defender, os deuses javali sobreviventes, liderados por Koto, preparam um ataque suicida contra a Vila de Ferro, mas eles já estão feridos, cegos e enlouquecidos pelo ódio. Eboshi lidera os seus homens para enfrentar os javalis, enquanto Dikobo, que é um homem que trabalha para o governo imperial, arma uma emboscada para matar o Shishigami. A floresta vira um campo de guerra caótico e sangrento. Os javalis são massacrados. O Koto é corrompido pela mesma maldição de Nago e Sen é arrastada com ele. Porém, Ashitaka consegue salvá-la e juntos tentam deter o desastre. Porém, a Eboshi consegue o que ela queria: atirar e arrancar a cabeça do deus da floresta. O corpo da entidade se transforma em um monstro líquido e sombrio que se espalha pela
floresta, destruindo tudo. A própria natureza começa literalmente a morrer diante dos olhos dos personagens. Então, Ashitaka e Sen correm contra o tempo para devolver a cabeça do espírito antes que seja tarde demais. Eles enfrentam obstáculos, escombros e a escuridão crescente da entidade furiosa. E depois de muito conflito, temos a cena icônica da Sen com Ashitaka devolvendo a cabeça para o Shishigami. E assim, o espírito desaparece em silêncio. Floresta acaba morrendo, mas logo brotos verdes começam a crescer. A vida renasce, mostrando que o ciclo continua. E o espírito, um pouco antes de desaparecer, toca levemente Ashitaka com a sua energia, fazendo assim com que a sua maldição fosse interrompida. Ela não desaparece completamente, carregando ainda marcas no braço, porém agora ele pode seguir o seu caminho. E a escolha que ele faz é de ficar na Vila de Ferro para assim conseguir reconstruí-la, dessa vez respeitando a natureza. A Sen, por outro lado, decide continuar vivendo na floresta ao lado dos lobos. Eles prometem que vão se ver de vez em quando, mas reconhecem que não pertencem ao mesmo mundo. Um clássico final agridoce do Estúdio Ghibli. A gente não espera aquele final feliz com todas as resoluções. E isso faz toda a diferença, pois ele é um final mais real e não algo romantizado e utópico. A guerra termina, mas deixa cicatrizes. A natureza ressurge mais ferida. Os personagens mudam, mas as suas diferenças permanecem. Miyazaki nos mostra que o equilíbrio é frágil e que a convivência entre humanidade e natureza é uma luta constante. E agora, antes de chegarmos no ápice do Estúdio Ghibli com o lançamento de Viagem de Chihiro, temos que falar de um último filme que foi lançado em 99, dirigido pelo Takahaka depois de 5 anos do lançamento de Ponpoko, que foi o último filme que ele dirigiu. E esse é um dos filmes mais diferentes que o estúdio já fez, tanto em questão de história quanto em questão de estilo artístico. E sinceramente, eu acho que esse filme é a maior prova de que o Estúdio Ghibli realmente produzia para criar arte. E com isso eu quero dizer que eles já tinham lançado inúmeros sucessos e tinham se estabelecido já com uma fórmula, um estilo de desenho que era a marca do estúdio. E se eles pensassem apenas de uma forma capitalista, transformando todos os seus filmes apenas em mercadoria, isso quer dizer produzir filmes para gerar lucro, eles teriam seguido a mesma fórmula que já deu certo para ser algo mais seguro. Mas não, Meus Vizinhos e Amadas foge totalmente disso. Ele é um filme completamente experimental, e isso em todos os sentidos, até mesmo na sua forma de produção. Eles abandonaram a animação tradicional completamente e fizeram um filme inteiro na animação digital, baseados em tirinhas de um mangá chamado Hisaichi Ishii, que eram publicadas no jornal Asahi Shimbun. Então ele tem esse estilo bem infantil e único, com traços extremamente simples, imitando aquarelas soltas e traços de lápis. É deliberadamente simples e imperfeito, lembrando muito um desenho feito por uma criança mesmo. E essa estética combina demais com o humor que essa animação tem, que pega ali o cotidiano da família Yamada e não tem um começo, meio e fim. É um filme composto por pequenos episódios, mostrando o dia a dia da família, com uma forte mensagem familiar mesmo, com discussões entre os pais e filhos, reflexões sobre o casamento, sobre envelhecer e até pequenos momentos mais poéticos. É uma animação feita pra gente ver a beleza do cotidiano e pode parecer singelo, mas é um filme cheio de alma. Ele nos convida a olhar para nossa própria família com mais leveza, rir das nossas falhas e perceber que não precisamos de aventuras épicas para viver algo especial. Às vezes, o extraordinário está no café da manhã desastrado ou em uma briga boba que termina em risada. Enfim, deem uma chance e assistam esse filme também.
E agora chegamos ao que é provavelmente o lançamento mais importante para o estúdio de toda a história. E nesse momento, o estúdio Ghibli já era extremamente reconhecido, consolidado e respeitado. Mas o lançamento de A Viagem de Chihiro levaria todas essas coisas para um novo nível. E depois de Princesa Mononoke, o Miyazaki estava muito cansado, chegando até mesmo a anunciar a sua aposentadoria, o que ele fez algumas vezes. E como a gente sabe, essa aposentadoria não durou, pois durante as férias ele foi para sua casa no campo com seus amigos e suas filhas, e ali ele percebeu algo. Não existiam histórias no cinema feitas especialmente para meninas dessa idade, filmes que fossem mágicos, mas também falassem dos medos, descobertas e inseguranças que elas viviam, e foi inspiradas nessas garotas pré-adolescentes, filhas dos seus amigos, que ele teve a ideia de criar A Viagem de Chihiro. A produção começou oficialmente em 1999 e, diferente de muitos filmes de animação que passam por anos de pré-produção, Miyazaki começou o projeto sem ter um roteiro completo. Ele preferia criar a história à medida que desenhava os storyboards, ou seja, o roteiro e a direção visual nasceram ao mesmo tempo, o que acabou fazendo ele ser muito característico. Porém, essa improvisação foi um grande desafio para a equipe. Além disso, Chihiro foi produzido no momento em que a animação digital começava a ganhar espaço, mas Miyazaki queria manter a alma da animação tradicional desenhada à mão. Ele aceitou usar algumas técnicas digitais, mas sempre de forma discreta e perfeitamente alinhada com o estilo que eles produziam, sem destoar ou roubar o charme mais artesanal. O desafio foi encontrar esse equilíbrio. E outro ponto complicado foi o prazo. O filme tinha que ficar pronto para ser lançado no verão de 2001. A equipe de animação trabalhou em ritmo intenso, muitas vezes fazendo horas extras pesadas. Muitos relatam que foi uma produção exaustiva, tanto física quanto emocionalmente. Porém, todo esse trabalho duro seria extremamente recompensado. Ele estreou no Japão em julho de 2001 e foi um fenômeno imediato. Ele quebrou todos os recordes anteriores de bilheteria, ultrapassando Titanic no Japão e se tornando o filme de maior bilheteria da história japonesa até então. Um recorde que perdurou por muitos anos. No Ocidente, porém, inicialmente havia uma certa dúvida se o filme faria sucesso. O estúdio tinha um contrato com a Disney e ela tinha o direito de distribuir os filmes internacionalmente, mas Miyazaki impôs uma condição muito firme: os filmes não poderiam ser editados ou alterados. Isso veio depois do trauma, quando Náusea do Vale do Vento foi lançado nos Estados Unidos em 80. O filme foi cortado e reeditado de forma drástica, virando quase um outro filme mesmo. E isso, claro, deixou Miyazaki furioso. E existe até uma história engraçada, de que, para deixar bem claro que eles não deveriam alterar nada em Chihiro, o estúdio enviou uma katana com uma mensagem escrita bem direta, sem cortes, o que eles acabaram seguindo. E percebendo o potencial do filme, eles decidiram contratar uma equipe de dublagem de qualidade extrema, adaptando as falas para que combinassem com o movimento dos lábios dos personagens, mas sem distorcer o significado original das falas japonesas. Foi um trabalho minucioso, porque Miyazaki não queria que o sentido fosse americanizado demais. Ele queria preservar a alma japonesa da história, mas mesmo assim algumas coisas tiveram adaptação, principalmente esses símbolos mais fortes da cultura japonesa, que não são tão comuns para o público americano ou ocidental. E assim, nos Estados Unidos, a Disney fez um lançamento modesto no começo, em setembro de 2002, passando primeiro em cinemas selecionados, que faziam parte de um circuito de arte, e assim ele construiu uma reputação boca a boca muito positiva. Afinal, eles queriam que o filme fosse visto como um cinema de arte e não apenas como um desenho para crianças. E a estratégia funcionou muito bem. Críticos ficaram extasiados, elogiando a profundidade do filme, a animação deslumbrante e a complexidade emocional. A Viagem de Chihiro começou a ganhar prêmios importantes nos Estados Unidos e também na Europa, como o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Porém, a verdadeira reviravolta aconteceria em 2003, quando o filme acabaria superando os filmes americanos e ganhando o Oscar de melhor animação. E isso deu uma visibilidade mundial gigantesca
Oscar, consagrando Miyazaki como um dos maiores mestres da animação. Porém, ele não se renderia tranquilamente a essa fama. E aqui temos uma história bem interessante. Porém, eu gostaria de retomar a história do filme, analisando ele primeiramente, e aí eu vou voltar para falar mais dessa história, do discurso do Miyazaki, do Oscar, o que mostraria a firmeza da posição política dele, mostrando que além de um gênio da animação, ele levava muito a sério as suas convicções. Enfim, o filme começa com a Chihiro se mudando de cidade e ela está muito triste, pois ela está deixando para trás toda uma vida que ela conhecia e indo para um lugar novo que ela não sabe o que esperar. E uma coisa que eu gosto muito de observar são os carros nos filmes do Estúdio Ghibli, pois eu gosto muito da forma em que eles adaptam visualmente esses modelos, ao mesmo tempo que eles usam isso para também contar a história. Vamos pegar o Audi A4 dos pais da Chihiro como exemplo. Esse carro demonstra o status social que eles têm, ou pelo menos que eles almejam ter. Uma coisa bem interessante de notar é que o volante desse carro está do lado ao contrário. Na verdade, ele está do lado correto pra gente, mas ao contrário no Japão. Isso porque ele é uma importação direta da Europa. E também esse modelo era um carro novo naquela época. Isso quer dizer que ao invés de comprar um carro japonês, que seria mais econômico, mais fácil de manter, pois ele é produzido ali no país, o seu pai decidiu comprar um carro importado da Europa, que seria mais caro, pois teria mais impostos e também seria muito mais difícil de manter. Porém, era algo chique, algo que transmitia um status, mesmo não sendo o carro mais caro de todos, demonstrando que ele não era muito rico, mas que provavelmente estava ali na classe média em ascensão e que eles têm um espírito consumista, o que reflete diretamente na personalidade deles. Ou melhor dizendo, a escolha do carro é proposital para reforçar uma característica dos seus pais que seria importante para a história logo em seguida. Afinal, eles se perderiam no caminho e encontrariam uma passagem muito estranha. Sendo curiosos, eles decidem passar por esse portal, encontrando construções abandonadas que eles acreditavam ser de algum antigo parque temático, até que eles acabam encontrando um banquete gigantesco. Porém, não existia nenhuma pessoa por ali. Mesmo assim, eles decidem que iriam comer, movidos por esse espírito ganancioso que eu falei. Porém, a Chihiro estava extremamente desconfortável com tudo aquilo. Ela achava muito errado e assim ela deixa os seus pais comendo e vai explorar, encontrando uma ponte e também um garoto que diz para ela correr dali, pois estava escurecendo e aquele lugar ficaria muito perigoso. Porém, quando a Chihiro volta, ela encontra os seus pais agora transformados em porcos, que tinham literalmente comido todas as comidas dali. Desesperada, ela tenta voltar pelo caminho que eles vieram, mas se depara com um rio bloqueando o seu caminho que não estava ali antes. E aí ela começa a achar que estava sonhando. Na verdade, ela implora para que aquilo tudo fosse um sonho. Porém, quando ela olha para suas mãos, o seu corpo está começando a desaparecer. E é aí que o garoto de antes acaba aparecendo novamente, oferecendo uma bolinha para ela comer, explicando que ela estava no mundo espiritual e para não desaparecer, ela deveria comer algo pertencente àquele mundo. Então eles precisam cruzar a ponte novamente e para isso ele coloca um feitiço nela para que os espíritos não conseguissem vê-la. Afinal, uma humana não poderia estar ali. Ela também deve prender a respiração. Só que no meio do caminho ela acaba se assustando e se revelando para todos. Haku então tira ela dali e a esconde, explicando que ela deveria ir até o Kamaji e pedir um emprego para ele, porque senão a Yubaba, que governava aquele local, a transformaria também em um animal. Haku então revela o seu nome para ela e ele já sabia que ela chamava Chihiro. Afinal, ele explica que eles já se conheceram quando ela era mais nova. E sem muito mais, ele vai embora. E essa cena agora é bem importante. Ela pode parecer uma cena simples, a Chihiro tentando chegar até o local aonde está o Kamaji, porém é um caminho meio difícil e bastante assustador. Só que a reação da Chihiro para tudo é de pavor constante. Ela desce a escada arrastejando de medo. Quando ela chega ao Kamaji, um espírito de 6 braços, trabalhando que nem um louco, fazendo as ervas para casa de banho, e aquelas pequeninas
meninas, criaturas que levam carvão até a fornalha, tudo isso deixa ela muito assustada. Mas mesmo assim, ela começa a enfrentar os seus medos, tentando pedir um emprego para o Kamaji, que não a escuta e diz para ela ir embora. Então, depois de um desses seres ser esmagado, ela pega o carvão dele e leva até a fornalha. Os outros, vendo que ela ajudou, fingem que também foram esmagados. E nesse caos, uma mulher chamada Lin aparece, percebendo que a Chihiro era uma humana. E aí temos uma ação inesperada do Kamaji, que diz que ela é uma parente dele e pede para a Lin levá-la até a Yubaba para pedir um emprego, pois não tem o que ela fazer ali na fornalha. E no caminho a gente vê que aquilo é uma casa de banho com os espíritos relaxando. A Lin leva ela o mais escondido possível, o que não seria muito fácil, mas acabaria dando certo. A Chihiro consegue chegar até o escritório da Yubaba e ela já chega pedindo um emprego, só que a Yubaba cola sua boca, dizendo que aquele lugar não é para humanos e queria transformá-la também em um animal. E para descobrir quem que ajudou a ela chegar até ali, ela abre a sua boca, mas no primeiro segundo ela só grita que quer um emprego. A Yubaba fica muito furiosa, mas justo nesse momento um bebê gigante quebra a porta e a Yubaba fica desesperada. No meio desse caos, com a Chihiro pedindo um emprego, ela cede e dá o papel para ela assinar, absorvendo o nome da Chihiro do papel e dando um novo nome para ela, que agora era Sam. E nesse momento acaba aparecendo o Haku. Ele seria o responsável para levá-la até o seu trabalho, só que ele estava fingindo que não conhecia ela. E ela acaba designada para trabalhar junto com a Lin. Perguntando a ela sobre o Haku, ela diz que ele é um dos capangas da Yubaba, que ela deveria manter distância dele. Mas à noite, quando a Yubaba sai como um pássaro maluco, o Haku vai finalmente até a Chihiro, fazendo ela atravessar a ponte novamente, onde o No-Face aparece pela primeira vez. O Haku então mostra os seus pais que nem se lembram mais que eram humanos e explica que a Yubaba controla as pessoas roubando os seus nomes e que ela deveria lembrar que o seu nome não é Sam e sim Chihiro. Ele mesmo teve seu nome roubado e não se lembra mais o verdadeiro e por isso ele é controlado por ela. Então ela volta para trabalhar e acaba se deparando com aquele estranho ser novamente, dizendo para ele sair da chuva e entrar. E quando ela tem que limpar uma banheira muito suja, ele acaba aparecendo novamente e pegando um cartão que o recepcionista não queria dar a ela. Esse cartão daria as ervas que ajudariam ela a limpar o lugar. E depois aparecendo com muitos outros também. E por fim, um monstro extremamente fedido e gosmento aparece para tomar banho. E quem é responsável por ele é a própria Chihiro. E aqui nós temos outra cena que é muito importante. Ninguém queria e ninguém tinha a coragem de fazer o banho desse ser, mas a Chihiro foi lá. Ela se supera nos seus medos, demonstrando ser uma garota muito mais proativa, colocando seu nojo de lado e o ajudando de verdade. Depois de conseguir usar as águas, o que não adiantou muito, ela percebe que existe algo enfincado nele. E aí elas começam a tentar tirar aquilo de lá, até a Yubaba acaba aparecendo. E quando finalmente conseguem, uma quantidade exorbitante de lixo acaba saindo dele, e ele revela que na verdade é um espírito do grande rio, dando uma pequena bola de ervas para Chihiro como agradecimento, e todo mundo da casa de banho fica muito feliz. Afinal, ele deixou muito ouro para eles. Então, No-Face acaba se aproveitando disso, vendo que todos são gananciosos na questão do ouro, começando a persuadi-los com isso, os atraindo com o ouro falso que ele cria, acabando devorando alguns deles, começando a dar ouro para todo mundo, o que cria um grande alvoroço na casa de banho. Ali chama a Chihiro para pegar algum ouro também, e o No-Face oferece muito a ela, só que para ela aquilo não faz sentido, ela não tem nenhuma ganância, e isso só deixa o No-Face ainda mais furioso. Nesse meio tempo, o Haku, com sua forma de dragão, acaba sendo atacado por papéis voadores, e isso foi por conta de Zaniba, a irmã gêmea da Yubaba, que colocou um feitiço nele, pois ele tinha roubado um selo dourado dela. A Chihiro consegue salvá-lo com a bolinha de erva que ela ganhou, e decide ir até Zaniba para devolver o seu selo e pedir desculpas. Só que antes de sair, ela tem que lidar com o problema do No-Face, que virou uma criatura gigantesca e horrenda que está devorando tudo, mas ela percebe que ele não está agindo conscientemente, dando outro pedaço da bolinha de ervas e conseguindo tirá-lo dali de dentro da casa de banho, e isso faz com que ele volte ao normal. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu já falei antes, e aqui fica muito reforçado nesse filme, que
os vilões não são 100% do mal. O No-Face realmente estava sendo influenciado negativamente pela casa de banho. Ele se tornou ganancioso e não enxergava os seus próprios atos. E a Chihiro vê isso nele. Assim como ela fez com o Grande Espírito do Rio, ela viu que ele não era alguém ruim e soube exatamente como lidar para conseguir contornar essa situação. E assim ele volta a ser um espírito dócil que começa a acompanhá-la em sua viagem até a casa da Zaniba. E quando eles chegam lá, a gente vê de novo que ela também não é uma vilã. Ela na verdade é muito mais gentil que a sua irmã. Ela estava apenas se defendendo porque o Haku realmente estava roubando as suas coisas. A Chihiro então devolve o selo dourado, pede desculpas e eles têm um ótimo momento de café ali juntos. Só que nesse meio tempo a Yubaba percebe que o seu bebê tinha desaparecido, afinal a Zaniba transformou todo mundo ali e manda o Haku até ela. O No-Face decide ficar junto com a Zaniba e os outros vão voltar para a casa de banho. Só que no caminho a gente tem uma cena muito emocionante. Voando junto com o Haku, a Chihiro se lembra de quando eles se conheceram. Quando ela era menor, ela caiu em um rio chamado Kahako e ela foi salva pelo seu espírito. E ao dizer isso, o Haku lembra do seu verdadeiro nome e volta para a sua forma humana, agradecendo imensamente a Chihiro. E ao amanhecer, eles chegam até a casa de banho. O ratinho se transforma novamente no bebê da Yubaba e ele fica muito bravo com ela, dizendo que se ela fizer a Chihiro chorar, ele não vai mais gostar dela. E assim ela decide entregar os seus pais, mas apenas se ela acertar uma pergunta. Colocando um monte de porcos na sua frente, ela pergunta qual deles são os seus pais. Ela pensa por um tempo e responde que nenhum deles são seus pais. E a resposta estava certa. Todos comemoram por ela, o seu contrato vira poeira e o Haku a leva até o lugar onde seus pais estão, que é exatamente por onde eles chegaram. Se despedindo e com a esperança de se reencontrar novamente com o Haku, ela vai embora sem olhar para trás, se reencontrando com seus pais que não se lembram de nada que aconteceu. Para eles não tinha se passado nem um minuto a mais, o que deixa um pouquinho na dúvida se aquilo foi tudo um sonho, mas logo essa dúvida é respondida quando eles saem e encontram o carro cheio de folhas e poeira, mostrando que realmente aquele tempo tinha passado. E é assim que termina a viagem de Chihiro. Um filme realmente muito diferente, que eu concordo estar entre um dos melhores do estúdio, e por isso que ele acabou ganhando o Oscar de animação em 2003. Um feito realmente histórico, sendo a primeira e única animação japonesa até hoje a conquistar esse prêmio. Só que o Miyazaki aproveitou essa visibilidade não para se enaltecer como um bom produtor, mas sim decidiu boicotar o Oscar em protesto contra a política dos Estados Unidos, e especialmente a guerra do Iraque que estava acontecendo naquele momento. Ele sentiu que não seria apropriado ir a uma cerimônia celebrando o entretenimento enquanto os Estados Unidos estavam envolvidos em um conflito que ele condenava profundamente. Na verdade, os Estados Unidos estava financiando essa guerra, como ele sempre fez durante toda a sua história. E assim o Miyazaki não fez o discurso no evento, pois ele não estava presente. Anos depois, em entrevistas, o Miyazaki acabou confirmando abertamente que não foi ao Oscar por razões políticas, embora na época o estúdio Ghibli e ele próprio tenham evitado declarar isso publicamente para não criar tensões diplomáticas, razões das quais a imprensa americana não entendeu imediatamente. E todo esse episódio mostra uma coisa que eu realmente acredito, de que o Miyazaki e todo o estúdio Ghibli são verdadeiros artistas, produzem verdadeiras obras de arte, não porque os filmes são bonitos ou muito bem feitos. Isso a indústria americana sabe fazer muito bem, só que para mim a arte não está apenas no quesito estético,
pois a indústria americana, em sua esmagadora maioria, produz apenas com uma lógica, a lógica do lucro. A produção audiovisual é um mercado, e isso quer dizer que os filmes são mercadorias, e o objetivo de todas as mercadorias é promover o lucro. E quando isso acontece, não há espaço para expressão artística de verdade, não há espaço para experimentações, pois arriscar e falhar é perder dinheiro, e também não há espaço para posições políticas, pois se envolver nesse âmbito é um risco. E todas essas coisas eu vejo nos filmes do Estúdio Ghibli. As mensagens contra a guerra, as críticas do avanço do capitalismo, principalmente em cima da natureza a devastando, colocando sempre mulheres fortes como protagonistas e também vilãs. Em um momento em que os Estados Unidos fazia pôsteres machistas, colocando uma mulher em uma posição apenas como uma dona de casa, ou então as sexualizando. Nos filmes do Estúdio Ghibli, as mulheres são autônomas, são inteligentes, muito habilidosas fisicamente, colocadas em plano principal, sem precisar ter uma roupa curta ou partes do corpo aparecendo para chamar atenção. E para além de tudo isso, o estúdio ainda era um espaço para experimentações, artistas que queriam criar algo novo, trazer uma proposta diferente do que já fez sucesso, explorar estilos visuais, estéticas, formas de contar histórias. Esse tipo de liberdade é simplesmente fundamental para qualquer artista. E o que é ainda mais legal de ver é que todos esses princípios, principalmente do Miyazaki, não ficam apenas em seus filmes. Ele realmente tem as suas convicções. Ele age no mundo real, não só dizendo que ele é contra a guerra, por exemplo, mas efetivamente se opondo a isso. Ele poderia muito bem ter relevado toda essa situação em uma guerra que tinha acabado de começar. Ele podia ir até o Oscar, fazer o seu discurso, ter ainda mais visibilidade, ser mais reconhecido mundialmente, mas isso não é o que verdadeiramente importa para ele. Sua obra de arte já estava feita. Ele não precisa de prestígios pessoais, e isso é extremamente inspirador. E bom, meus queridos, assim chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que nesse momento você não esteja me escutando mais, que você já esteja no seu 7º sono, dormindo feito um anjo. Porém, se você ainda está aqui comigo, eu gostaria de reforçar para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Como vocês perceberam, eu fiz apenas metade dos filmes do estúdio e a minha intenção é trazer uma parte 2, analisando o restante que falta. Então deixa aqui nos comentários se vocês achariam legal isso. Eu espero muito que esse vídeo vá bem, pois eu quero fazer a parte 2. Afinal, o meu filme favorito do estúdio não está nesse primeiro vídeo. Vocês conseguem imaginar qual é o meu filme favorito? Deixa aqui nos comentários e eu vou ver quem vai descobrir. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!